que é a parte prioritária, onde através da pregação da palavra ouviremos a voz de Deus falar conosco. Então, quem crê assim, diga glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, por favor, leia em suas mãos agora. Vamos abrir todos juntos a palavra do Senhor. O livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 4. São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, é a nossa meditação. São Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Você que encontrou, diga amém. Todos encontrar juntos. E quem já conseguiu encontrar, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera aí, pastor. Espera. Se você não estiver encontrando, olha, tem obreiros que já devem estar passando aí pelos corredores. Eles vão ajudar você a localizar a passagem bíblica. Amém? Vamos ver então, diz assim a palavra de Deus. Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda do mar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, que levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Diga amém. Repetir o versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém, igreja? Nós vamos ler até aqui, até um dado momento, mas eu preciso saber uma coisa. Todos confiam que esta palavra que acabamos de ler, se trata ela ser a palavra de Deus. Quem acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Você acredita? Coloque a sua Bíblia aberta no teu assento, e o Senhor, você vai aplaudir a palavra do Senhor. Agora sim, por favor, amados, se sentem um instantezinho no seu lugar, mas eu vou pedir que durante este momento agora você evite que qualquer coisa que seja distraia a sua atenção, porque agora nada mais é importante aqui do que ouvirmos a voz de Deus falar conosco. E nós vamos falar hoje sobre um dos milagres grandiosos que o nosso Jesus ele operou na região, e por que não dizer no próprio mar da Galileia. Inclusive, quando você lê na Bíblia Mar da Galileia, o mar da Galileia ele era, na verdade, um mar de água doce. É até hoje, ainda existe. E nesse mar, nessa região foi onde Jesus ele fez a maior parte dos seus milagres. Nessa região da Galileia ele andou sobre o mar. Nessa região ele transformou a água em vinho. Nessa região ele libertou um homem que era possesso de uma legião de demônios. Nessa região ele pregou em uma das montanhas ali o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Só
que nesta ocasião aqui que nós vamos meditar hoje, Jesus acalmou a tempestade do mar. Jesus, ele fez com que houvesse sossego no meio da turbulência. E a palavra de Deus, ela fala, irmãos, no livro de Apocalipse, que na nova Jerusalém celeste, quando nós formos para a glória, morar com Deus eternamente, não existirá mais o mar. Ou seja, o mar que hoje você, quando vai para a região litorânea, quando você vai para as regiões praianas, você vai lá e leva a tua família, vai ver o mar, esse mar, lá na nova Jerusalém não vai existir mais. Mas por que não vai, pastor? Porque o mar, ele é cheio de altos e baixos, não é? O mar, ele é cheio de inquietações. Por exemplo, você já viu o mar quieto? Você nunca vê o mar sossegado. O mar está sempre ali revolto. As ondas vão, as ondas vêm. Quando o vento é mais forte, fica mais bravio ainda. Aí você vê aqueles salva-vidas, que vão para a beira do mar, e eles começam a usar os apitos e chamar as pessoas, porque a maré está enchendo muito, porque é perigoso. Sabe por que na Nova Jerusalém não haverá mais o mar? Porque Deus trará abundância definitiva sobre as nossas vidas. Não haverá mais altos e baixos, não haverá mais inquietações, mas o Senhor reinará sobre nós com a sua eterna paz. Então o mar representa a inquietação. Uma outra figura que na Nova Jerusalém não irá existir, não vai existir o sol. Talvez alguém pode pensar, mas pastor, como é que vai ser essa Nova Jerusalém aí? Porque o Senhor já disse que o mar não vai ter. O Senhor já disse também, agora, que não vai ter sol. Mas pastor, porque eu amo tomar um banho de sol. Pastor, eu amo ficar lá, porque o sol ele tem vitamina D, que fortalece até mesmo os nossos ossos. Mas sabe por que não vai existir mais o sol na Nova Jerusalém? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus será a nossa luz, que tudo iluminará, e nem do sol nós precisaremos, andaremos debaixo da sua luz, andaremos debaixo da sua presença, ou seja, estaremos mais perto de Deus. Mas até chegar lá, tem muitas aflições, tem muitas lutas. Até chegar lá, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque a Bíblia diz que é com muita tribulação que se entra no reino dos céus. Então não pense, meu irmão, minha irmã, que para ir para o céu é simplesmente tô salvo e glória a Deus. Você tem que servir. E aí nessa passagem bíblica aqui, o Senhor Jesus, irmãos, ele havia acabado de ministrar várias pregações. Como eu disse para você, Sermão da Montanha, ele tinha falado sobre os 2 fundamentos, quem constrói na areia, quem constrói na rocha. Ele tinha falado que há um preço para quem quer seguir. E agora era hora de fazer a aula prática. Por exemplo, uma pessoa que ela vai tirar a carta de habilitação, a CNH, para ser um motorista no trânsito, ele tem um exame teórico escrito e tem um exame prático para ver se ele sabe. Tem gente que às vezes é aprovado no teórico, mas é reprovado no prático, aí não passa, aí não consegue ser aprovado. Você tem que ser aprovado nos dois. Meu irmão, irmã, tem muita gente que conhece a Bíblia e conhece bem, só é reprovado na hora da prática. Se você falar da Bíblia, ele conhece tudo. Ele conhece o Salmo 91, conhece o Salmo 23, conhece o Evangelho de Mateus, sabe o que é o Antigo Testamento, sabe o que é o Novo Testamento, cita até decoradamente de cor alguns textos bíblicos, mas na hora que a tempestade vem, é o primeiro que bate os joelhos. Na hora que a tempestade vem, é o primeiro a chorar, é o primeiro a entrar em pânico, é o primeiro a entrar em desespero. E aí nós aprendemos aqui, não adianta só ouvir e conhecer, tem que viver e tem que praticar essa palavra. E é na hora das tempestades que nós vamos ter que
Eu perguntaria nessa noite de hoje para você que está aqui: qual é a sua tempestade? Qual é o vento contrário que hoje anda soprando na sua vida, anda soprando na sua família, na sua casa? O que você vai ouvir hoje aqui é para você guardar no seu coração, porque quando vier a tempestade, você vai permanecer firme e inabalável. Então observe só, os discípulos então já tinham ouvido bastante, já tinham recebido bastante direção. Aí Jesus, ele fala assim: agora vocês vão atravessar dessa banda do mar para outra banda, vocês vão atravessar de margem. E os transportes naquela época era muito mais de barco, ou camelo, ou jumento, não tinha tecnologia de transporte. E aí Jesus fala para os discípulos: vamos entrar. Aí eles entram no barco. E o detalhe interessante: Jesus também foi nessa navegação. Jesus também entra a bordo. Quem crê que com Jesus no barco tudo vai muito bem? Diga aí: com Cristo no barco eu estou muito bem. Quem aqui Jesus está no seu barco hoje, meu irmão, se você quer a maior vitória da sua vida, se você quer a maior paz, a maior tranquilidade, tenha certeza que Jesus está no seu barco. No barco da sua família, no barco do seu emprego, no barco da sua vida sentimental, no barco do seu casamento. Se Jesus estiver lá, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E Jesus, ele entra juntamente com os 12, ele está a bordo. Só que a Bíblia fala que outros barquinhos também vieram junto. Então eles agora vão, Mar da Galileia entra para o outro lado, e vários outros barquinhos também entram atrás de Jesus. Mas pastor, por que eles foram? Porque viram sinais, viram prodígios. Jesus purificou o leproso, curou a sogra de Pedro. Então as pessoas foram atrás. Só que o Mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de extensão e 12 de largura. Pastor, mais ou menos dá quanto? Daqui da igreja do Grajaú até mais ou menos o shopping Interlagos. É a largura do Mar da Galileia. Largura só, de extensão bem mais. Então você imagina, tinha que atravessar o Mar da Galileia, aproximadamente 12 quilômetros. Dá para ir a pé daqui até o shopping Interlagos, irmão? Alguém já foi? Até dá, mas vai ter que andar muito. Foi essa distância que o barco saiu de uma margem para outra. Então quer dizer, até chegar lá, meu irmão, minha irmã, tinha muita tempestade. Até chegar lá, não era uma coisa assim, né, de estalar de dedos. Escute uma coisa, você que acha que a sua bênção está demorando, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa: ainda que o caminho seja longo, o importante é você chegar do outro lado. Mesmo que pareça demorada, tem respostas de Deus para a nossa vida. Escute bem, não adianta ficar ansioso, não adianta você querer as coisas da noite para o dia, não adianta você ficar igual o mar, de ressaca, agitado, bravio, revolto. É do outro lado que o Senhor vai te dar a sua vitória. Tinha que atravessar. E aí, irmãos, até aqui tudo bem, Jesus vai atravessando, está no barco. De repente começa um vento forte. De repente começa uma terrível tempestade. E você sabe, você que já foi na praia, você já deve ter observado que quanto maior é as intensidades do vento, maior é a ressaca do mar. Quando o vento na praia é muito forte, as ondas ficam mais altas, mais violentas, mais agressivas. É o vento que provoca as ondas. E começou, irmãos, aquela tempestade, aquele mar bravio, revolto, agressivo e violento. Eu imagino comigo que Jesus ali com os 12 discípulos e os outros barquinhos vinham atrás. Eu acredito que muitos barcos, irmãos, começaram a fazer a meia volta. Imagine todo mundo: glória a Deus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Aí começou a tempestade: glória a Deus, vou voltar. Jesus é bom, mas nem tanto assim. Melhor voltar para a margem. Todo mundo remando: glória a
mansinho. A maioria começa a ficar amedrontado, começa a ficar ali espantado, impressionado. Poxa vida, eu estou servindo a Deus, mas eu estou em cada luta. O pastor, o senhor quer saber? Eu acho que quando eu estava no mundo eu até estava mais tranquilo. Agora que eu estou seguindo a Jesus, agora é que eu estou na luta maior. É porque a Bíblia diz que o reino de Deus, meu irmão, é só para quem é valente. É só para quem é varão valoroso e varão valorosa que o Senhor diz: vai. É somente para aqueles que são valentes, para aqueles que decidem confiar, que decidem crer de verdade. Então, irmãos, muitos barcos voltando, e os discípulos de Jesus já tinham ouvido tanto a pregação, já tinham aprendido tanto com Jesus, mas nós acabamos de falar aqui, não adianta conhecer sem viver. Você pode ler a Bíblia inteira se você quiser, se você não pôr ela em prática na sua vida, vai funcionar de nada. Até porque, meu irmão, minha irmã, até Satanás conhece a Bíblia, e não é pouco. Satanás, ele conhece a Bíblia inteira, ele fez parte das histórias bíblicas. Ele tentou Jesus no deserto, ele falou para Jesus se jogar no pináculo do templo, ele leu para Jesus o Salmo 91. Até tem gente que pega o Salmo 91 e deixa aberto na cabeceira da cama. O pessoal abre lá, a Bíblia já está até rasgada no Salmo, empoeirada. Fez fritura na casa, a gordura está toda na página. A pessoa pensa que o diabo vai chegar e vai ler. Deixa eu ler o que está escrito nessa Bíblia. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não vou entrar nessa vida, não. Isso é mito. Ele já sabe o que está escrito lá, de repeteco. O que funciona é se você pratica essa palavra. É se você fala para Satanás: olha aqui, está escrito, vai cair mil ao meu lado e 10 à minha direita, mas você não vai me atingir. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda, porque o meu Deus vai dar ordem aos seus anjos a quem se você praticar o salmo, aí vai funcionar. Agora, só ter ele aberto com a Bíblia amarela, empoeirado, gordurado, não vai funcionar. Então, o que a palavra está falando conosco hoje? O que você vier para a igreja e ouvir, viva. O que você aprender aqui, não adianta, irmão. Você veio para a igreja, você viu o louvor, você participou, você viu as apresentações, tudo feito da melhor maneira, louvando ao Senhor. Mas se você sai daqui, você não guarda nada da palavra, na hora da tempestade você vai se abalar, você vai cair. Na hora da tempestade, você não vai conseguir encará-la, porque você não está praticando. Aí Jesus já sabia que eles conheciam bastante, aí ele leva eles para fazer aula prática. Será que tem alguém aqui fazendo aula prática? Amém, igreja? Será que o Senhor está dando algumas aulas práticas para você? Para ver se você realmente vive, para ver se você realmente conhece. Ah, pastor, às vezes vem umas lutas para me tirar da igreja. É aula prática. Às vezes vem uns vendavais, pastor. É aula prática. Aí, irmãos, Jesus está com eles no barco. Diga glória a Deus. Diga: Jesus está no barco. Ele estava, mas dormindo. No barco, dormindo. Mas pastor, Jesus dormindo. E a onda vinha, e a onda batia, e começou a encher d'água o barco. E Jesus dormindo. Meu irmão, quem já acordou numa madrugada com um trovão? Deu um trovão, você estava dormindo aquele sono, que você até lembrava do colo da mamãe. Você até pensou ali nessa noite: mãe, como está bom o seu colo. Você confundiu de tão boa que estava a sua noite de sono, e você ouviu um trovão. Aí você acordou. Quem já acordou com um trovão aí? Isso na sua cama, macia, no seu edredom. Agora imagina no barco em alto mar, com água enchendo o barco, com chuva, com aquele relampejo todo, e Jesus está
estava dormindo. Mas pastor, como é que pode uma coisa dessa? Será que Deus dorme? Quem é que acha que Deus dorme? Pastor, eu acho. Quem acha que não? Tem gente que não acha nada também, né? Então é melhor a gente fazer o seguinte: vamos na Bíblia então, para ver se ele dorme ou não. Quem quer ver na Bíblia? É mais seguro assim, não é? Então faz o seguinte, marca aí Marcos 4, vamos ver biblicamente se Deus dorme ou não. Mas irmãos, não perde Marcos 4, a gente volta. Vá no Salmos 121. Observe comigo se Deus dorme ou não. Salmos 121 diz assim: eleva os teus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Diga glória a Deus. O que é tosquenejar? Cochilar. Que mais? Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Diga glória a Deus. Olha só, Deus não dorme. Porque se Deus dormisse, irmãos, misericórdia. Pobre daqueles que passam a madrugada no hospital. Pobre daqueles que andam pelas ruas de madrugada, que levantam de madrugada para ir trabalhar. E agora é noite aqui no Brasil, mas do outro lado do mundo, as regiões asiáticas, lá o Japão, lá está amanhecendo. A terra gira, a terra está em movimento. O giro da terra que faz ser dia ou noite. Mas aqui está dizendo que o guarda de Israel não dorme. Se você clamar a Deus de madrugada, Ele responde. Se você clamar a Deus de dia, Ele está ali. Se você falar com Ele ao anoitecer, se você falar com Ele em qualquer hora, em qualquer momento do dia, de dia o sol não vai te molestar, nem à noite a lua, porque o Senhor é a tua sombra, a tua direita, aquele que te guarda. Mas pastor, se Deus não dorme, o que Jesus está fazendo dormindo aí? Será que Ele está dormindo? Jesus está no silêncio para experimentar a fé dos discípulos. Meu irmão, minha irmã, tem muitas coisas às vezes que Deus ele não responde às nossas perguntas. Às vezes nós falamos assim com Deus: por que, meu Deus, isso? Às vezes nós falamos: Senhor, até quando vai durar isso? Nós perguntamos: mas por que eu? Porque essa luta é comigo. Quando que vai abrir a porta? Quando que vai chegar o milagre? Quando que eu vou ser curado? Já reparou que tem certas perguntas que Deus não te responde? E quando Deus não responde, quando Deus fica em silêncio, isso é incômodo. Isso deixa os servos de Deus preocupados. Porque ele está desempregado, ele está endividado, ele está vendo as contas chegando, ele está vendo ali a família dividida, desintegrada, ele está vendo parentes, entes queridos que estão no vício, que estão perdidos, e a coisa tem momentos que parece que ao invés de melhorar, piora. Irmãos, às vezes as coisas dão uma sensação que vai se afunilando no funil, e você fala: até quando? Mas por quê? Quando vai passar isso? Quando o Senhor não te responder nada, é porque Ele está querendo que você aprenda a confiar nele. Quando Deus não responder, por quê? Quando Deus ficar em silêncio, use a sua fé, confie nele e chegue no outro lado. Quando Deus não fala nada, tem alguma coisa que Ele quer aperfeiçoar em você. E aí, irmãos, os discípulos ficam apavorados, porque a onda está entrando, e eles estão jogando até água para fora, e Jesus dormindo. Aí eles não aguentam, eles dão um grito: mestre, o Senhor não se importa conosco, olha só a
Deus se importa com todo mundo, pastor. Mas para mim, eu acho que o Senhor olhou e disse: vai para o inferno. Não, o silêncio de Deus é muitas respostas para nós. Diga: o silêncio de Jesus já é a resposta. Irmãos, quando o barco já está cheio d'água, quando já havia-se muito pouco o que se fazer, a Bíblia diz que o mestre desperta, que o mestre acorda. E acorda para quê? Para acalmar o mar, para acalmar a tempestade. Aqui sabe o que nós aprendemos? Ele não é nem adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora certa, na hora perfeita. Quando parece que o barco vai virar, quando você diz assim: meu Deus, e agora? Quando parecer que o teu barco vai afundar, ele desperta, ele chega, ele aparece, acalma o vento, acalma o mar, acalma a tempestade. Ele é diferença. Quando parece que tudo vai afundar, olha, você que está aqui nessa noite, talvez Deus está falando diretamente com você nessa noite. Você diz: pastor, mas o senhor sabe o que é comigo? Porque eu já pensei que meu barco vai virar. Eu já até estou com a minha esperança vacilante. Eu já nem estou acreditando muito. Minha fé está fraca. Então eu tenho uma palavra para você: antes do barco virar, ele vai aparecer. Antes de você dizer eu desisti, eu não, quando você pensar em falar eu não vou conseguir, o mestre está chegando e está acalmando. Mas meu irmão, minha irmã, isso faz parte. Quem quer servir ao Senhor precisa aprender a depender de Deus, irmãos. Porque Jesus, ele disse que as nossas aflições são como a mulher que está para dar à luz, a mulher grávida. A Bíblia fala que a mulher grávida, quando ela está na hora do parto, ela sente tristeza, ela sente tensões, ela fica preocupada. Mas pastor Luiz, como é que o senhor sabe que a mulher fica assim? O senhor não é mulher para saber, mas eu tenho esposa. E quando chegou a hora do meu filho nascer, eu vi a tensão da minha esposa. Eu disse para minha esposa assim: olha, meu amor, você pode fazer o seguinte: se você estiver com muita preocupação, se você estiver sentindo muita dor, olha, pode apertar minha mão. Irmão, de repente minha mão foi ficando branca. Eu falei: meu Deus, essa mulher vai arrancar as minhas mãos. De tamanha que era a tensão, e era uma aflição muito grande. Mas no outro dia de manhã, a tristeza passou e a alegria veio, porque havia nascido um filho. A palavra diz que ainda que a tristeza dure a noite inteira na sua vida, tem noite que parece que nunca vai terminar, tem noite que parece que é longa, tem luta que parece que vai durar a vida inteira. Eu te digo para você nessa noite: nunca houve noite que pudesse impedir um novo dia de amanhecer. E o seu milagre vai chegar. Quem critica a glória a Deus? Então, amados, a palavra nos diz que então o mestre, naquele momento tenso, ele levanta e ele fala para o mar, ele fala para as ondas: aquieta-te, cala-te. E quando ele dá uma ordem, uma grande bonança aconteceu. O mar sossegou. Aquela dificuldade que eles estavam vivenciando terminou. Mas pastor, por que Deus faz isso? Eu vou te dizer por que nessa noite. Deus às vezes permite algumas tempestades na nossa vida, para que mudemos o nosso estilo de vida, para que nós venhamos ser pessoas novas. Porque meu irmão, minha irmã, todo mundo aqui tem um passado. Amém? Quem tem um passado, aí diga agora a Deus. Ninguém aqui, né, irmão, nasceu de repente. Você tem uma história. E muitas pessoas, às vezes,
ao longo da história da vida, adota uma postura que nem sempre é correta. Tem gente que às vezes, por uma marca da infância, cresce uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, que tem medo da vida, que tem medo de ser feliz. Tem gente que se fecha num casulo, que sempre que vai aproximar-se a mim, a pessoa pensa que vai fazer ela sofrer, ela se defende. Tem muitas pessoas, irmãos, que assumem responsabilidade com a vida muito cedo. Começa a trabalhar ainda quando é criança, começa a ter responsabilidade. Às vezes o pai, a mãe precisa dele, né? É o irmão mais velho. Quem aqui é o irmão mais velho da família? Lá tem outros irmãos, pastor, você é o mais velho. Somente você. Muitas vezes tem que ajudar o pai, tem que ajudar a mãe. Aí o que acontece? Vai crescendo, cheio de responsabilidade. Aí a mulher trabalha, tem salário, tem a vida dela, fica independente. Olha que palavra forte, hein? Repita, independente. Todo mundo busca isso, né? Aí a mulher é independente. Ela vai lá, o que ela trabalha e compra, ela vai lá e compra mesmo, e gasta com aquilo que ela tem desejo, porque ela é independente. Aí arruma um marido. Aí o marido fala assim: agora nós não vamos comprar. O quê? Vamos comprar agora. Eu sei que comprei. O dinheiro é meu, o trabalho é meu, o salário não é seu. Quem manda na minha vida sou eu. Quem está entendendo direto? Aí é o choque. Mesma coisa o marido às vezes. Tem gente que não dá certo no casamento, sabia? Porque quer ser um solteirão, casado. Mesmo casado quer viver um solteirão. Quer ficar por aí sem dar satisfação de nada que faz para os outros. Quer chegar a hora que quer ficar jogando bola até a hora que quer. Aí quando chega em casa a mulher, isso são horas. Aí ele não vem não. Não vem não, não começa não. O que precisa? Mudar o estilo de vida. Mudar de tempo. Meu irmão, irmã, na sua vida, você que está aqui nessa noite, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo. O Senhor está renovando na sua vida. E sabe o que Deus está fazendo com você? Te ensinando a não depender mais da tua força, a não depender mais da tua própria inteligência, a não depender mais do teu próprio dinheiro. Deus está te ensinando a depender das poderosas mãos do Senhor. Deus está te ensinando a depender dele, a confiar nele. É por isso que a tempestade vem. É por isso que às vezes nós ficamos num barco que parece que vai afundar. Mas não se preocupe, o Mestre está contigo no barco, não esqueça. Ele está presente e vai aparecer na hora certa e vai haver mudança. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aí, a minha bonança está chegando. Eu digo mais, irmãos, quando a tempestade é muito forte na nossa vida, é porque você já está quase chegando do outro lado. É porque você já está quase atravessando esse mar da vida. Quando eles atravessam, Jesus, ele fala para os discípulos assim, depois que ele acalma tudo, ele olha e fala assim: por que vocês são tão tímidos, homens de pouca fé? Jesus chama os discípulos de homens de pouca fé, de fé pequena. Vocês são tímidos demais, vocês não usam. Meu irmão, quando você fica desesperado demais, quando você fica preocupado, tenso demais, sabe o que o Senhor te pergunta? Cadê a sua fé? Amém? Onde está? Cadê aquele glória a Deus que você deu na igreja? Cadê aquele aleluia que você falou? Aleluia! Aí na hora que vem a tempestade, meu Deus, socorro, estou perdido, e agora? Então o Senhor está falando conosco hoje. Continue glorificando na tempestade. Continue adorando, mesmo passando pelo mar da vida e vento, mesmo que o vento esteja contrário na sua vida, o Mestre está contigo e vai chegar a sua mudança. Vai chegar o tempo de bendição, o tempo de paz, o tempo de vitória de Deus na sua vida. Aleluia! Igreja, adorando essa ordem do Senhor.
gente aqui hoje que já chegou a hora de chegar uma grande vitória na sua vida. Já chegou a hora. Você tem enfrentado tempestades. E meu irmão, minha irmã, não pense em você que eu estou fazendo aqui sensacionalismo para te impressionar. Eu estou sendo usado por Deus. Pode ser que você até diga aí, mas pastor, tem muita coisa que o senhor está falando aí que realmente é o que eu estou vivendo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para ser usado por Deus. Eu não estou aqui para usar de sensacionalismo. Pastor, o que é usar de sensacionalismo? Eu vou te dar um exemplo. É eu falar assim, ó, irmãos, Deus está me revelando que essa semana que passou, tem gente aqui que teve dor de cabeça. Olha que revelação, hein? Poxa vida. Quem é que não tem uma dor de cabeça? Irmão, o Senhor está me revelando aqui, olha, eu estou sentindo, estou até arrepiado. Irmão, Deus está me revelando que essa semana chegou a conta de luz para você pagar. Irmão, agora o Senhor me dá outra revelação, que essa semana chega a conta de água. Irmão, tem tanta gente por aí que faz de conta que está sendo usado por Deus, mas é tudo jargão, meu irmão. É tudo coisa óbvia. Quem é que não paga a conta? Quem é que não tem dor de cabeça? Quem é que às vezes não passa problema na família, irmão? Aí as pessoas dizem, Deus está vendo? Está vendo? Deus está me revelando. E aí a pessoa fica, poxa, mas que homem de Deus, ô irmão. Tem hora que a gente tem que ser maduro na fé, tem hora que nós temos que usar o raciocínio. O que eu estou falando aqui para você não é ali jargão, eu estou usando a palavra de Deus para dizer, essa tempestade está terminando, porque Jesus está contigo e o barco está chegando do outro lado. Essa palavra que hoje é diferente, não a palavra do homem. Eu não estou aqui para tentar adivinhar o teu problema. Eu estou aqui para dizer, Jesus está contigo e você vai vencer. Ele vai acalmar esse mar. Quando eles chegaram do outro lado, os discípulos se impressionaram e disseram, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Meu irmão, minha irmã, a sua fé vai aumentar hoje. A sua fé vai aumentar aqui hoje nessa noite. Porque Jesus está no seu barco. Quem quer dizer glória a Deus?